Organização e planejamento no campo. No extremo oeste, comunidades mantêm ativos os clubes 4S, uma das principais ações desenvolvidas com a juventude rural no passado. Condução do maracujazeiro. Na Dica Epagre, pesquisador mostra como deve ser o manejo das plantas para que formem uma boa copa e também produção precoce. Lei do microprodutor primário. De alcance estadual, ela traz uma série de benefícios para o agricultor e pescador. Veja quais são os requisitos para ser beneficiário. E tem ainda energias alternativas. Produção agrícola investe em fontes renováveis. A ideia é reduzir custos e diminuir impactos no meio ambiente. Veja os exemplos das placas solares e biogás. SC Agricultura começando! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de TV da Epagre. Do plantio ao florescimento, é muito importante conduzir o maracujazeiro de maneira correta. Assim é possível assegurar uma rápida formação e com precocidade produtiva. O pesquisador da Epagre, Henrique Petri, mostra como fazer a condução ideal da planta. Olá, eu sou Henrique Petri, sou pesquisador da Epagre, da Estação Experimental de Uruçanga, e hoje vamos fazer uma dica para a cultura do maracujazeiro sobre a condução das plantas, agora no início da safra, do plantio até a primeira frutificação, onde vamos falar do ato da desbrota, e da condução em haste única dos pomares. Esta condução em haste única é bastante importante para que a planta tenha um desenvolvimento focado no desenvolvimento inicial da sua copada, para que ela concentre os seus recursos energéticos no crescimento de uma copa bastante equilibrada e com alto potencial produtivo. Mesmo que as mudas sejam plantadas com diferentes alturas, é importante, após o plantio, manter as plantas conduzidas em haste única, como neste exemplo aqui. E a gente pode ver, aproximando um pouco a imagem, que nós temos uma brotação lateral vindo de uma gema axilar de um broto que ele deve ser retirado. E isso nós vamos mostrar agora como fazer. Por conta da virose, é muito importante que esse broto ele não seja removido utilizando as unhas, que ele seja arrancado, puxado. Então, porque se a gente tiver contato com a seiva da planta, a gente corre o risco de transmitir a virose de uma planta para outra. Então é bem importante que a gente faça esse ato de arrancar o brotinho. Os brotos devem ser removidos mais cedo do que nesta imagem, que ele já está um ramo muito velho, já tem dificuldade de ser arrancado. Então note que o dano aqui à planta vai ser maior nesse sentido, já tem mais dificuldade. Então aqui vocês podem ver, nós temos as plantas sendo conduzidas todas em haste única, desde o plantio até a sua chegada no arame. E olha, o pesquisador Petri lembra que entre uma planta e outra é importante higienizar as ferramentas de poda, como tesouras, canivetes, além das próprias mãos. Falamos agora sobre a lei do microprodutor primário. É uma política de desenvolvimento das famílias agricultoras e pesqueiras de Santa Catarina. Entre os benefícios, a lei isenta microprodutores rurais do pagamento do ICMS. Fique atento e veja quem pode ser beneficiário dessa lei. A Lei 16.971 de 2016 isenta o agricultor e o pescador do pagamento do ICMS, desde que ele seja enquadrado como microprodutor primário. A extensionista social do Escritório Municipal da Epagre de Imbituba, Heloísa Pinheiro, nos explica os requisitos do enquadramento.
pescador, você conhece a lei do microprodutor primário? É através dela que você pode comercializar seus produtos utilizando a nota de produtor. Para isso, você precisa obedecer a alguns requisitos. Que você desenvolva a atividade da pesca artesanal de forma individual ou em regime de economia familiar. Que tenha a pesca como profissão habitual ou como principal meio de vida. Que não utilize embarcação ou que utilize embarcação de pequeno porte, conforme a legislação da pesca artesanal. A receita bruta anual deve ser igual ou inferior a 360 mil. E você poderá comercializar a sua produção tanto em estado natural, como também submetida ao processo de industrialização artesanal. Essa industrialização artesanal pode ser feita da seguinte forma. É o processo que é realizado diretamente pela sua família, por você e sua família, na sua propriedade ou em alguns casos também em associação com outros pescadores, e que esse produto ele não seja submetido ao IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Lembrando que o local onde você manipula os seus pescados para a industrialização artesanal devem obedecer às regras da inspeção sanitária, seja ela municipal, estadual ou federal. E também, se você for segurado especial do INSS, você também deve observar a legislação que rege. Ela é um pouco mais restritiva, mas que pode se enquadrar no microprodutor rural. Você também poderá utilizar a nota para os serviços e produtos de turismo rural, aqueles ligados à atividade da pesca, desde que eles valorizem o modo de vida do produtor, a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Além dessas questões do uso da nota para todas essas atividades, você ainda terá o benefício de isenção de ICMS nas vendas a consumidor final até 120 mil por ano, dentro do estado de Santa Catarina. Se informe melhor sobre essa legislação e verifique se você se enquadra dentro dessa lei do microprodutor primário. No próximo bloco, fontes de energia renovável na produção agrícola. Você vai ver os benefícios do uso das placas solares e do biogás. E ainda hoje os famosos clubes 4S de capacitação aos jovens rurais. Eles continuam ajudando agricultores catarinenses. É depois do intervalo, voltamos em seguida. Inovar é quase uma obrigação para quem tem o próprio negócio ou quem precisa vender mais, produzir mais. E a tecnologia vem justamente nessas horas em que é preciso se reinventar. Muitas vezes recursos simples ajudam a reduzir custos, garantindo lucro no fim do mês. E de quebra, promovem sustentabilidade. Isso também é realidade no meio rural com o uso de energias alternativas, como placas solares e biogás. Lembrando que a reportagem foi produzida antes da pandemia. Fontes de energia limpa e renovável. Passou da hora do setor produtivo começar a pensar em alternativas e estratégias mais eficientes. E aqui no meio rural não é diferente. Reduzir custos, aumentar a produtividade e ainda reduzir os impactos no meio ambiente. Esse é o cenário perfeito, é o que todo mundo quer. Por isso nós viemos à região do Alto Vale do Itajaí conhecer duas propriedades que já fazem isso e se beneficiam muito desse jeito responsável de trabalhar no campo. Nossa primeira parada é na propriedade do seu Vilibaldo, município de Petrolândia. Ele administra uma UPL, Unidade de Produção de Leitões. A ideia aqui foi a instalação de um sistema solar fotovoltaico, placas que transformam a luz do sol em energia elétrica. Tivemos uma parceria com a EPAGRE, né, para fazer o projeto e a parte de energia surge alto custo, né, diminui o custo
produção e a economia que gera na energia, ao invés de pagar a energia de certa, paga o investimento. Não está 100% pronto, está só 1/3 instalado das placas ainda. Eu acredito que em 10 anos ele se paga. Eu acredito que até quitar o financiamento, se precisar tirar alguma coisa do bolso, vai ser muito pouco. O seu Vilibaldo precisava reduzir gastos com eletricidade, muito utilizada na alimentação dos animais e principalmente no aquecimento dos leitões recém-nascidos. Um custo mensal médio de R$ 3.500. A gente tem observado que os agricultores têm procurado isso daí, muito em parte impulsionados com o aumento, né, do custo de produção, né, a energia, como a gente pode observar, nos últimos meses, nos últimos anos, ela tem aumentado de preço, então impulsionado principalmente pelo aumento do custo de produção que eles têm, né, principalmente as atividades como a bovinocultura leiteira, a suinocultura, que são atividades que demandam bastante energia elétrica, eles têm procurado isso daí. E o outro ponto é que o governo tem demandado linhas de financiamento bastante atrativas para o meio agrícola, né? Com juros baixos, né? Hoje o juro mais baixo que você pode encontrar no mercado é o juro do Pronaf Eco, que é o juro de 2,5%, chegando ao juro de 6%, que é um juro de Pronamp, o juro de Novagro. Então são juros baratos, né? Que facilitam então a aquisição e com o período de pagamento que eles têm, um período podendo pagar ali em torno de 8 a 10 anos, o período de pagamento, isso facilita bastante para o agricultor. Vale destacar outra iniciativa do produtor, a área de compostagem. O processo utilizado é um modelo desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Com o revolvimento e fermentação dos dejetos, aumenta-se a concentração de nutrientes do material, além de reduzir a emissão de poluentes e gerar uma fonte de renda complementar na propriedade. Então, além de ser uma renda extra para a propriedade, porque o que acontece, ele fornece esse composto para empresas, floriculturas e outras empresas que utilizam esse fertilizante. Além de ser uma renda extra, ele diminui então a preocupação com o dejeto líquido de suíno, que antes virava um passivo ambiental, agora virou uma fonte de renda extra. Antes era então um problema, né, que tinha que ficar na esterqueira um bom tempo, aqui virou uma fonte de renda extra, além de diminuir a poluição ambiental. Na segunda propriedade que visitamos, também em Petrolândia, o destaque fica por conta da produção de biogás. Aproveitando o esterco de codorna, o biodigestor construído pelo Silvânio fornece o calor necessário para as aves recém-nascidas. Eu recebo os filhotinhos das codornas com 1 dia de idade. Ela nasce em São Paulo, eles fazem a sexagem dela e mandam para a gente recebe. E aí a gente tem que ter um ambiente para acondicionar elas com 38 graus de temperatura. Aí eu utilizo esse gás do biodigestor para fazer esse ambiente com essa temperatura para a criação dos filhotes, né? Durante aí uns 10 até 12 dias eu preciso aquecer elas. A primeira semana em torno de 38 graus e depois dali para frente gradativamente a gente vai baixando a temperatura até chegar na temperatura ambiente. São cerca de 50 mil aves com produção de 40 mil ovos por dia. Diante de várias tentativas, o biogás se mostrou a alternativa mais eficiente. Bem no início, as quantidades de codorna eram pequenas, a gente conseguia aquecer com um aquecedorzinho pequeno elétrico, uma lâmpada, depois com um fornozinho a lenha, né? Até gás de cozinha, mas o gás de cozinha é muito tóxico e é muito complicado trabalhar com ele. E enquanto que o gás vindo do biodigestor, ele não é tóxico e se adaptou muito bem para a minha atividade e estou muito contente com ele. Com a construção dos aviários já adaptadas à coleta de dejetos, o processo fica ainda mais prático. 2 vezes por semana a gente faz a limpeza do esterco das codornas, né? Então a gente desenvolveu o tipo de um rodo, uma enxada, né? Onde que a gente pega e retira o esterco, puxa para dentro dessas canaletas, adiciona água e dilui esse esterco todo. E a gente vai
misturando ele, ó, para ele dissolver bem e depois poder ir por gravidade pelo encanamento que eu tenho ali até o biodigestor. E é assim que as tecnologias sustentáveis ajudam tanto o homem quanto o meio ambiente. Ideias que promovem o equilíbrio entre produtividade no campo e respeito à natureza. A seguir, Juventude Rural e a organização e planejamento no campo. A antiga metodologia de capacitação chamada 4S resiste ao tempo e ainda ajuda jovens agricultores. É o que você vai ver em instantes aqui no SC Agricultura. A organização, o desenvolvimento e a profissionalização dos jovens no campo sempre foram prioridades do Serviço de Extensão Rural. E um dos programas de grande repercussão em Santa Catarina, e que teve o auge nas décadas de 70 e 80, foi o trabalho com os jovens rurais, organizados em clubes chamados 4S. Muitas lideranças catarinenses se desenvolveram a partir dessa iniciativa. Atualmente, ainda existem alguns clubes 4S em ação. Uma história que ultrapassa gerações. A nossa equipe esteve na região antes do período de isolamento social. Uma grande mobilização da juventude rural teve início nos anos 60 em Santa Catarina. A ação integrou jovens de todas as regiões do estado, rapazes e moças com sonhos, projetos, vontade de crescer e de mudar. Eram os clubes 4S. A sigla significava saber, sentir, servir e saúde. Nas comunidades rurais, os jovens se organizavam e desenvolviam várias ações individuais e coletivas. A estratégia adotada pela Acaresc, Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, o órgão oficial da extensão rural naquela época, buscava modernizar a produção agrícola e desenvolver lideranças no campo. Havia toda uma estrutura voltada para isso e também havia muitos clubes em atividade e muita demanda por esse serviço específico, né, que era um serviço específico da Extensão Rural de Santa Catarina. E também existiam outros estados, mas aqui era bastante. E eu diria que a importância, talvez naquela época, houve fases diferentes, mas eu diria que naquela época, talvez o mais forte que se fazia era talvez a integração dessa juventude em questões importantes de liderança, de atuação na comunidade, mas também difusão de tecnologia, enfim, toda a parte organizacional. Era, digamos assim, um acesso do jovem rural para diferentes aspectos do mundo com o qual eles teriam que lidar no futuro. Eu me lembro que foi o primeiro... Com o passar do tempo, a atividade com os clubes 4S foi extinta. Mas em algumas comunidades rurais as famílias mantiveram as organizações ativas num trabalho integrado entre os pioneiros e as novas gerações. Mais de 50 anos depois, nós ainda encontramos grupos organizados que seguem o princípio dos clubes 4S. É o caso aqui do município de São Carlos, no extremo oeste catarinense. São 9 clubes 4S e eles mantêm a tradição de um programa que reuniu milhares de jovens rurais em Santa Catarina. Olha, na época, sim, a gente contava os dias para fazer os 18 anos para poder se associar ao Clube 4S, né? Que daí você tinha a oportunidade de sair com o grupo e o bom assim que na época o clube já estava bem encaminhado e daí praticamente um ano sim, ou a cada 2 anos, a cada 3 anos o clube fazia excursões, né? Esse grupo do interior do município de São Carlos preserva os vínculos do Clube 4S lá organizado na década de 60. Ainda hoje costuma desenvolver várias atividades coletivamente.
A experiência associativa continua trazendo muitos aprendizados. A primeira coisa é a união de um grupo, então a sociedade. Você não faz sozinho, então bem naqueles tempos, bem há 20 anos atrás, eu lembro que a gente fazia uma lavoura, então tinha que começar a limpar, tinha que plantar, tinha que colher. Então, se você sozinho não fazia nada, então você reunia 20, 30 jovens e fazia essa lavoura. A união de pessoas em prol de um objetivo comum, que é o bem-estar de todos, né? Ajudando a comunidade nos serviços, em festas, bailes, até outros serviços, prestando serviço para a comunidade. Na minha época, quando associei, tinha os projetos coletivos que nós chamava, reunia o pessoal para trabalhar, daí fazia, desde a aração com boi, ainda com arado de boi, para limpar o milho não tinha nada de veneno, era tudo manual, tudo passado aradinha na base da capina com enxada e assim por diante. A gente passou por todas essas épocas e continua viva hoje fazendo parte do grupo. Hoje a IPAGRE mantém um programa com o Juventude Rural. A gente chama ele de Ação Jovem Rural, ele está vinculado ao programa que a gente chama de Capital Humano e Social. O objetivo sempre é a formação do jovem rural nas mais diversas áreas, né? Então a área de tecnologia, a área de gestão, a área ambiental e também a área social. Esse programa é amplo, né? Atende todos os jovens que têm interesse, tanto dos municípios quanto dos nossos sem treinamento, e tem o acompanhamento do técnico da IPAGRE que está lá no município. E o SC Agricultura de hoje fica por aqui, lembrando que em novembro comemorou 29 anos de fundação, história que mexe com a vida de milhares de produtores rurais e pescadores de Santa Catarina. Encerramos essa homenagem especial.